Amém. Paz e graça, igreja, em nome de Jesus, amém? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Mateus 13. Mateus 13, nós vamos ler do versículo 1 ao 9. Então vamos ler. Diz assim: Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira do mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou no barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Feche os seus olhos, Senhor nosso Deus amado, Pai querido. Em nome de Jesus, ó Deus amado, nós nos colocamos mesmo na Tua presença nessa noite, Pai querido. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos por estarmos aqui, ó Pai amado, neste dia, Senhor. Que nós estejamos aqui nessa noite, Pai querido, para nos alimentar da palavra do Senhor, ó Pai amado, como foi nesse dia onde o Senhor estava ali sentado naquele barco, Senhor. Em nome de Jesus, que essa mesma palavra, Senhor, que mesmo, ó Pai amado, tocou naquele solo fértil, Pai querido, que nessa noite venha achar, ó Deus amado, o nosso coração um solo fértil como aquele, Pai querido, para que possamos, em Teu nome, ó Pai amado, produzir a 100, a 60 e a 30 por um, ó Deus amado. Eu oro a Ti, Senhor, para que o Senhor possa mesmo me usar nessa noite, ó Deus amado, para entregar a Tua palavra em nome de Jesus, amém? Essa semana, enquanto eu preparava essa palavra assim, com muito temor ao Senhor, né? E lendo muitas coisas, e eu estava lendo um livro que achei muito interessante, uma frase lá que diz que um pouco de conhecimento de Deus vale muito mais do que muito conhecimento sobre Ele, né? Não sei se você entendeu, né? Um pouco de conhecimento de Deus, né? Da palavra de Deus, vale muito mais do que muito conhecimento sobre Ele, distante dEle. Então, achei isso tremendo. E eu falei, eu vou abrir esse culto com esse texto. Porque nos últimos dias eu tenho percebido que, pela correria, pelas nossas atividades, nós temos usado Deus muito como amuleto, né? Nós não temos adorado a Deus pelo que Ele é. Nós não temos servido a Deus muitas vezes pelo que Ele é, mas porque Ele pode fazer por nós. E eu acho que a gente tem errado muito nisso. Porque quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê as pessoas que adoravam a Deus pelo que Ele é. O resto, tudo era feito na vida deles. Então, que essa seja a motivação do nosso coração. E esse texto também falou muito ao meu coração, um texto muito conhecido, né? Bia até falou que ela, quando eu li esse texto de manhã, ela lembrou da escolinha ali, que ela fazia os desenhinhos e tal. Então, é um texto muito conhecido que você, só de ler, você já entendeu a mensagem. Mas eu queria que você viajasse mesmo comigo junto nessa palavra assim, porque quando Jesus estava ali sentado na praia, tranquilo, sossegado, né? As pessoas vieram chegando para perto de Jesus. As pessoas gostavam de estar perto dele. E a Bíblia diz que ele se levanta, ele senta num barco e fica semeando, jogando a palavra, né? Pregando a palavra para aquele povo. E eu achei isso tão bonito, assim, eu estava até perguntando ao Toninho, lá é bonito? O Toninho falou que é um lugar maravilhoso, né? O Mar da Galileia, que na verdade é um lago de água doce, com a grande extensão, né? Um lago muito grande, quilômetros de extensão, quilômetros de largura, e ali Jesus fez muitos milagres, muitos discípulos que Jesus chamou, foi ali Pedro, João, alguns outros ali, e foi nesse contexto, e eu até imagino que isso foi no finalzinho de tarde, para enfeitar mais assim na minha mente, eu fiquei imaginando assim Jesus no finalzinho de tarde, na beiradinha daquele lugar gostoso ali, lançando a palavra para esse povo, com muita calma, eu imagino, com muito amor. E ele foi lançando essa semente, né? É o plantio, não é aquelas covinhas, né? Ele fala de uma semeadura onde se lança a semente. E é isso que Jesus estava fazendo ali. E a palavra de Deus aqui, quando nos fala de semente, queria que você entendesse que toda vez que fala semente, é a palavra de Deus. Quando ele fala que ele lançou a semente, ele está lançando
a palavra. Lá em Hebreus 4:12, não precisa de abrir, eu vou ler para você, diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Então essa palavra que Jesus estava lançando é viva e eficaz como uma espada de 2 gumes. É ela que vai alcançar seu coração nessa noite. Você recebe em nome de Jesus? Amém. Porque eu falei pela manhã, porque a gente tem umas pessoas aqui na igreja que, se você citar um texto, eles sabem, pastor Adilson, pastor Adonai, pastor Adei e muitos outros, né? Você fala um texto da Bíblia, eles logo prontamente já te diz onde está e completa ainda, né? Isso é tremendo, quando as pessoas têm a palavra gravada no coração. Mas eu queria que você entendesse nessa noite, que esses textos que eu estou lendo, foi o próprio Jesus que diz, porque a palavra de Deus diz o seguinte: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória como unigênito do Pai. Lá em João 1,14. O discípulo João, amado de Jesus, inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo que o verbo se fez carne. Jesus estava ali, mas Jesus era a palavra de Deus. Ele era a própria palavra de Deus falando para aquele povo ali. Então que você entenda nisso dessa noite, que tudo que eu ler, tudo que eu falar da palavra, é Jesus falando ao nosso coração, amém? Então, quando você ouvir a palavra semente, entenda que é palavra. E também nós vamos falar de solo. Aqui nós falamos de 4 tipos de solo, né? Um solo ali, que é à beira do caminho, que é um solo mais duro, né? Um outro solo rochoso, um outro solo onde tenha muitos espinhos, e um solo muito bom, muito bom para ser muito fértil ali, para mesmo germinar uma semente. Então, 4 tipos de solos. Toda vez que eu falo solo, é coração, né? É o nosso coração. E a Bíblia, quando fala de coração, está falando da nossa mente, da nossa alma. Então, preste muita atenção nisso. E é bom que você entenda como é que funciona o coração do homem, o que a Bíblia fala sobre isso. Nós precisamos ter esse tipo de entendimento. A Bíblia diz lá em Jeremias 17, de 9 a 10, que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? E também diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um, segundo o seu proceder, segundo os frutos das suas ações. Então, a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, o seu coração é enganoso. Muitas vezes ele prega umas peças em você. Você lê na palavra, ele prega uma peça em você para que você não receba esse Jesus que reflete através da palavra em nós. Então, que você tenha esse entendimento que a palavra diz que o nosso coração é enganoso. E também diz que o Senhor esquadrinha o nosso coração e prova nossos pensamentos. O Senhor sabe tudo que você pensa, tudo que você faz, e Ele diz ainda, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo os frutos das suas ações. Então, pessoa que quer uma família abençoada, quais são suas ações? Que o pastor Adonai falou, né? O Senhor conhece a motivação do seu coração, da sua alma, da sua mente. E também Romanos 12:2. Eu só estou explicando o coração, o que significa o coração. E então você sabe que o nosso coração é enganoso, ok? Entenderam? Amém. Mas lá em Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então você tem que entender que a sua mente precisa de ser renovada. O que é renovar? Fazer ela nova, né? Aquilo que é velho, ficou. Fazer nova a cada dia, renovada a cada dia, em nome de Jesus, amém? Então, ok, quando eu falar que terra, o solo é o seu coração, que é enganoso, mas em Jesus ele é renovado a cada dia, amém? Então vamos prosseguir na palavra. Tem ainda um texto, antes de entrar nesse texto que nós acabamos de ler, que está lá em 2 Coríntios 5, 16, 17, eu acho muito tremendo, é bom a gente entender isso também, antes de entrarmos de vez nesse texto que nós vamos ler, da parábola do semeador, onde Paulo, muito feliz, diz assim: assim que nós daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. Ele diz o seguinte: a ninguém conhecemos segundo a carne. O que ele está querendo dizer com isso? Paulo tinha um olhar de Deus, do Espírito Santo de Deus. Ele não olha mais para um irmão aqui no nosso meio, ele não olha mais para ele mesmo como um pecador. Ele não, por exemplo, hoje de manhã eu citei até um exemplo aqui, que essa semana uma pessoa me ligou, e chateada com algumas coisas, e com uma pessoa,
eu falei para ela assim, para de olhar para ele desse jeito, né? Que ela deu uns nomes bonitos para ele assim, sabe? Ela falou uns nomes interessantes, mas eu falei, para de olhar desse jeito, comece a olhar para ele de joelhos aos pés da cruz de Jesus, né? Vestido de branco, e começa a olhar para ele com o Espírito, né? Pelo Espírito, e não pela realidade nossa aqui hoje. Passa a olhar para ele assim, diferente, né? Vestido de branco, pronto mesmo, com o coração cheio do Espírito Santo do Senhor, você vai ver como é que ele vai mudar. Porque é assim que Paulo aprendeu a olhar as pessoas. E no versículo 17 ele diz assim, e assim, se alguém está em Cristo, né? Se alguém está em Cristo, alguém obedece, né? É nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Acho muito interessante que o 17, é aqui no 17 que ele fala que as coisas se fizeram novas. Mas depois que ele aprendeu, que nós temos que aprender, que nós temos que olhar com os olhos do Espírito, amém? Então, durante essa palavra, né, o que é uma parábola? Parábola, Jesus usava as coisas da realidade daquele povo, as coisas naturais, para explicar uma realidade espiritual. Então, quando eu falar semente, quando eu falar coração, você tem que entender, olhar com os olhos espirituais, amém? Não fique enxergando muita terra, não, né? Fique enxergando o seu coração, amém? Então, vamos lá. Vamos começar lá pelo versículo 4, João 13, 4. João não, Mateus 13, 4. Onde você já estava mesmo. Eu fiquei pensando, o que faz desses corações diferentes tipos de solo? Por que tem coração tão diferente assim? Será que Deus beneficia alguns em detrimento dos outros? Você acha que beneficia? Não. Né? Nós temos esse coração assim, mas simplesmente nós temos que entender que ele é enganoso e que ele precisa de ser renovado. Amém? Então, nós vamos falar dos corações que precisam ser curados. E a única diferença de um coração, de uma terra fértil para uma terra ruim, é aquele que ouve a palavra e acolhe, né? Ouvir apenas não basta. Então, vamos lá. No versículo 4, 13, 4 diz assim, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Amém? Vamos para o versículo 19. O próprio Jesus vai explicar essa palavra todinha para nós hoje. A todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno, arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Essa semente que caiu à beira do caminho, essas sementes que caíram à beira do caminho, você imagina aí seu coração. Terra dura, você consegue imaginar, né, uma semeadura, né, você prepara todo um solo ali, né, um solo fértil, aí vai pelas beiradas ali mais sujo, e lá na frente tem um trilho e essa semente caiu lá. Terra muito dura, terra que realmente a semente não penetra. E o diabo vem logo e rouba essa palavra do seu coração. Jesus está falando conosco através desse texto, esse mesmo texto que foi lido lá, eu estou lendo para você aqui hoje, e ele é a própria palavra. Ele está falando que existe solos duros, existe coração duro demais, onde a semente dele cai e logo o diabo vem e rouba. Existe, isso é pura realidade. São pessoas, aquela pessoa indiferente, sabe? Eu estou lendo a palavra aqui, estou falando sobre esse texto, a pessoa não está nem aí, isso não é para mim, não preciso disso. Ele está falando exatamente isso. Esse tipo de coração são pessoas indiferentes, desinteressadas, né? Insensíveis, pessoa que não dá crédito à palavra de Deus, não dá crédito a Jesus. E em nome de Jesus eu digo para você que nessa noite, esse terreno aí, esse solo duro, Jesus vai vir arado, com o arado dele, né? Ele vai vir passando, vai preparar esse solo, essa terra, né? Vai cuidar bem dela, vai gradear, vai trazer aquele adubo especial que só ele tem, para colocar lá no seu coração, vai regar com a água do Espírito Santo de Deus. E quando Jesus fizer isso, você vai experimentar do maravilhoso prazer que é ter Ele dentro do nosso coração. Ele precisa entrar no nosso coração. E sabe quando que Jesus vai fazer isso? Quando você começar a orar, quando você começar a meditar também na palavra dEle. Hoje Ele vai começar a fazer isso no seu coração. Você tem que sair daqui pensando diferente. Essa palavra é para mim. Essa palavra eu vou agarrar com ela. O diabo não vai roubar essa palavra do meu coração. Lá em Isaías 55, 10 diz assim, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem,
e façam brotar para dar sementes ao semeador e pão a quem comem. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. A Bíblia está dizendo o seguinte: chuva aqui é a palavra de Deus. É a chuva que está molhando o seu solo duro aí. Deve ter gente aqui com um coração talvez duro, esse solo mais endurecido, mas a palavra de Deus está dizendo que a chuva, a água da palavra, que eu estou lendo aqui, estou lançando aqui, ela não volta vazia, né? Essa água, ela vai cair nesse solo duro, ela vai amolecer esse solo, para que a semente possa entrar nesse solo. E ela diz assim: primeiro ele vai regar essa terra, depois essa semente vai fecundar, ela vai brotar. Ele diz, para dar sementes ao semeador. Você está achando que você veio aqui à toa, né? Talvez tenha alguém aqui que fala assim: meu coração é esse aí, mas eu vim aqui só por vir mesmo. Não veio não. Você veio aqui porque a água do Espírito Santo, a palavra de Deus, que vai tocar nessa terra nessa noite, vai fazer essa semente germinar. E a Bíblia diz que para dar semente ao semeador, você ainda vai ser semente na mão do Senhor nessa terra, e pão ao que come, e você ainda vai ser usado na mão dele mesmo, para servir, para levar mesmo assim, pão aos que estão com fome. Você vai ser um instrumento de Deus nessa terra, amém? Jesus não estava falando com esse povo para criticar, ele estava apontando para eles onde precisavam ser curados, amém? É isso que você tem que ter em mente. Então Deus tem promessas para você, e eu queria que você falasse aí para o seu irmão do lado. Tem muita gente que não gosta disso, mas é bom você falar para ele, fala assim para ele: você está na casa de Deus. Pode falar. E o diabo não vai roubar a sua semente, em nome de Jesus. E é verdade, ele não vai roubar. Sabe por quê? Porque nós estamos na casa de Deus, nós estamos ouvindo a palavra de Deus. É o próprio Jesus falando. Então fecha seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, ó Deus amado, nós oramos neste momento, Pai querido, para que o Senhor esteja mesmo guardando essa semente que já foi lançada nesse coração, ó Deus amado, que ela esteja mesmo, ó Pai amado, recebendo a água do Teu Espírito, Pai querido, e essa semente possa penetrar neste coração, Senhor, e germinar e dar frutos, ó Pai, para voltarem para o Senhor, ó Deus amado, em nome de Jesus. Guarda, Pai amado, nós repreendemos todo o demônio, todo o levante do inferno sobre essas vidas, ó Pai, que vem roubar essa semente. Em nome de Jesus nós declaramos que a partir de hoje essa semente vai achar um solo fértil em nome de Jesus, amém? Amém. Não aceite isso na sua vida, amém? Glória a Deus por isso. Vamos lá no versículo 5, Mateus 13, 5. Diz assim: outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. E Jesus vai explicar isso lá no versículo 20. Diz assim: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra, a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Olha só que coisa impressionante, né? A semente caiu no solo rochoso, a semente germinou e deu até uma planta bonita, mas ela não tem sustentação, porque ela não tem raiz. Logo ela secou. E ele está falando aqui de pessoas, né? De pessoas que têm esse tipo de coração, que gosta da palavra de Deus, aceita a palavra de Deus, mas não cria raízes. Ele não cria raízes, ele gosta, mas a palavra ainda está distante, né? Ele precisa estar com ela, né? Para criar raízes. E interessante que o mesmo sol que queima essa planta, que mata essa planta, é o sol que dá força para a planta que está na terra fértil, né? É o mesmo sol. E essa planta realmente não criou raízes. Obrigado, Domingos. O irmão Lauro me mandou um vídeo essa semana no WhatsApp, e eu falei para ele assim que eu recebo muitos vídeos assim, mas esse falou muito no meu coração, que eu até chorei. Não é muita novidade, mas eu chorei, né, na hora que eu assisti esse vídeo lá em casa. Chorei mesmo, porque o vídeo é muito bonito e estava descrevendo a minha história lá na minha cidade, lá na minha casa, na roça, na casa do meu pai, porque o vídeo fala de uma grande árvore e de um bambuzeiro. Todos aí conhecem um bambuzeiro, uma moita de bambu, né? E lá em casa, quando chovia muito,
Meu pai, a gente abria a janela e ele me chamava, vem ver como é que está a chuva. E na porta da nossa casa tem uma árvore muito grande, uma gameleira, sabe? Aquelas que juntam muito morcego à noite, assim, bem... né? Então tem essa árvore gigantesca lá na porta de casa. Mas quando vinha a chuva, o vento batia nela, ela torcia toda assim, e começava a estalar e quebrar galhos para lá, quebra para cá e tal. E o Lauro mandou um texto que eu vou ler para você, no final nós vamos entender essa história direitinho. Ele fala de uma história de um avô e de um menininho. Estava chovendo muito, mas muito mesmo. Imagina uma tempestade daquelas gigantescas. E o menino, o avô dele chama assim, eles estão olhando pela janela e havia ali uma figueira muito grande, né? Uma árvore frondosa assim. Eu acho que é figueira mesmo, Toninho está ali para me dizer se é ou não é. Mas é uma árvore muito grande, né? Aquelas árvores que, sabe aquelas árvores que tem aquela sombra enorme assim? Só que quando veio um vento tão forte naquela árvore, uma árvore que precisava de muitos homens para abraçar assim, igual a que tinha lá em casa, precisava de uns 10 homens para rodear ela assim. Né? Então, assim, veio um vento tão forte nela assim, que ela tentava reagir contra aquele vento, mas ela não aguentou, ela se quebrou. E o menino pergunta para ele, vovô, como pode uma árvore tão grande, tão forte dessa, né? Tão cheia de pompa, quebrar? E eu estou vendo ali, aqueles bambuzinhos ali, fininhos, mas todos de pé. A chuva passou e eles continuam de pé. Nem as folhas dele foi embora, só foi embora folha seca, folha verde, ficou tudo. E o sol, quando batia neles assim, depois de uma chuva, né, que vem aquele sol, aquele mormaço, né, ele ficou até brilhando, ficou bonito, né? E o menino pergunta para o avô dele. Aí ele começa a explicar. Ele diz assim, meu filho, eu vou chamar de filho, né? O avô chama o neto de filho. Filho, essa árvore, ela tentou reagir ao vento, mas você tem que olhar pelo lado espiritual, amém? Não vai no mundo físico não, que aí fica por aqui mesmo, ok? Né? Então o bambu, ele diz assim, o bambu teve a humildade de se curvar na hora da tempestade, né? Porque na hora da tempestade que vem na sua vida, muitas vezes você já vai reagindo. Não, o bambu, ele se curvou, né? Diante da tempestade, e a tempestade passou. Ele falou assim, filho, o bambu cria raízes profundas, né? Quando tem uma encosta caindo, a gente não planta bambu. Quando alguém faz um tanque, faz uma barragem, planta bambu. Tem raízes profundas, né? E você precisa aprofundar suas raízes em Deus, na oração. Como é que a gente cria raízes na igreja? Numa célula, né? Um discipulado, tudo isso a gente está criando raízes. Ele diz também, você já viu um pé de bambu sozinho? O avô dele perguntou para ele. Você já viu, irmão, um pé de bambu sozinho? Você olha para um bambuzeiro, não parece uma árvore só? Mas ali tem centenas de milhares de bambu. Ele não fica sozinho. Eu fico imaginando essa igreja aqui, né? Que bambuzeiro mais bacana a gente está vendo aqui nessa noite, né? Ninguém aqui está sozinho. Nós estamos criando raízes. Nós estamos congregando, estamos juntos. E ele falou assim, eles são unidos, grudados, né? E eles são fortes por isso. Você olha de longe e vê uma grande árvore, como aquela outra lá, mas que estava sozinha e não aguentou e ainda resistiu. Não foi nada humilde diante de Deus. Ele fala também, o bambu cria galhos, mas não perde tempo com galhos, muitos galhos e galhos muito grandes. O que é isso para nós, né? Imagina aquela outra árvore, né? O bambu está crescendo para cima, mas a outra árvore está crescendo para os lados, né? Jesus, a palavra e tal, mas eu tenho tantos afazeres que o tempo é pouco para ela. Aí você vai criando galhos, né? Situação financeira, né? Futebol, né? Todo dia, televisão, né? Novelinha à noite e tal. Não dá para vir no Tadel, não dá para... Né? Aquilo vai ficando assim, você cria um monte de galho que você tem que carregar aquele peso todo e realmente você não aguenta. Mas o bambu não, ele tem pouquinhos galhos, né? Ele se vira muito bem, tranquilinho. E o bambu é oco, ele é vazio de si mesmo. Temos que nos esvaziar de nós mesmos, né? Se esse vazio no seu coração, no meu coração, tem coisa que a gente tem que tirar e dar espaço para o Espírito Santo de Deus nos encher. E esse homem foi explicando para esse menino, e para terminar ele disse assim, e o bambu só cresce para o alto, ele busca as coisas do alto, né? O outro está crescendo para os lados, o bambu cresce para o alto. É uma explicação muito interessante, eu achei muito bonito, e eu me lembrei dessa história lá na roça, e chorei muito, né? Porque eu nunca olhei para o bambuzeiro, eu sempre olhava para a gameleira, para a árvore, sabe? E nunca, mesmo assim, eu perdi meu tempo de olhar para uma árvore, devia ter olhado para o bambuzeiro, né? É o que resistiu, eu olhava para o que estava derrotado, né?
Então, assim, que isso traga mesmo uma lição no nosso coração. Lá em Colossenses 3:2 diz assim: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. A gente tem que pensar nas coisas de Deus em primeiro lugar. É lógico que nós não vamos abandonar as coisas aqui da terra, nós não vamos negligenciar a nossa vida financeira, nós não vamos abandonar a nossa família, mas primeiro é as coisas lá do alto. Então nós temos que criar laços com os irmãos, nós temos células, dentro da célula não é uma união gostosa? Um bambuzeirinho lá na reunião de célula, mas está lá junto, né? Se ficar sozinho não aguenta, na hora que vier a tempestade. O discipulado, né? Então, que isso possa mesmo trazer assim, uma palavra no seu coração. Vamos lá em Mateus, no versículo 7, nós vamos para o próximo solo, aquele solo, né, onde tem muitos espinhos. Versículo 7, diz assim: outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E Jesus vai explicar no versículo 22, diz assim: o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Isso é Jesus que está falando, não sou eu que estou falando. Ele está dizendo, eu vou repetir no versículo 22, o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Ele também gosta de ouvir a palavra, né? Ele diz assim: porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a planta e fica infrutífera. Imagina essa planta grandona, né? Ela começa a ficar sufocada, sozinho. Quem já ouviu a parábola do joio e do trigo? Muito legal, não é? Eu fiquei pensando, até quando nós conseguimos enganar a nossa família? Até quando nós conseguimos enganar no meio do corpo de Cristo? Joio e trigo crescem junto e são muito parecidos, não são? Mas nós sabemos a diferença quando? Quando ele dá a semente. A semente do trigo, eu já estive filmando uma plantação de trigo, que coisa impressionante, né? Tudo pontudinho para cima assim. Eu fiquei imaginando aquela baginha ali, o Reinaldinho, a Bia, né? Minha família, nossa célula, os irmãos da igreja, né? Aquela semente, tudo é semente, né? Isso tudo é semente que vai ser plantado e vai crescer, vai dar mais sementes. Eu fico imaginando, mas o joio, ele também dá semente. Mas é uma semente mais mirradinha, uma cor mais feinha, sabe? Você bate o olho assim, você já vê o tipão do freguês, né? Então assim, até quando? A gente acha que a gente consegue levar algumas situações, que a gente vai enganando, a gente vai empurrando com a barriga daqui e dali. Impossível sustentar isso durante toda a vida. Então a palavra aqui está dizendo que esse tipo de solo, né, cheio de espinhos, né, ele recebe a palavra, mas é sufocado pelos prazeres desse mundo. De vez em quando ele está sendo arranhado, ele fica machucado, aí machuca a sua casa, machuca seus filhos, e vai machucando. Aí fica aquela planta que depois vai ter que ser arrancada e jogada para ser queimada, né? Então, Jesus diz que são seduzidos pelas riquezas, né? Passam a confiar muito nas riquezas, como diz o pastor. Nada contra a prosperidade, né? Mas se o nosso coração está nas riquezas, aí nós perdemos mesmo o foco que é Cristo. Em Mateus 6, 19, 22, diz assim: não acumulei para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. E o que eu acho mais bonito que diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. E se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Seus olhos, né, é a lâmpada do seu corpo. Onde você coloca os seus olhos, você está alimentando o seu corpo. Se você coloca os seus olhos em Jesus, né, o verbo que se fez carne, né, coloca os olhos em Jesus, ele alimenta o seu corpo. Você coloca os olhos em Paulo Coelho, você se alimenta de Paulo Coelho, né? É assim, ele está dizendo isso. Os seus olhos, esses olhos aqui, esses seus olhos aí, né? É a lâmpada do seu corpo, é a janela do seu corpo, né? Para quem que você abre essa janela, né? Cuidado com isso, a gente tem que vigiar essas coisas na nossa vida. Lá em Hebreus 6, 8 e 10 diz assim: porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela,
Eu estou lendo muito texto porque nós estamos falando de solo. E eu tenho que lançar a palavra do Senhor e não coisas do meu coração. Por isso que eu quero ler os textos na íntegra. Diz assim: porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente caiu sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Amém? A terra que absorve a chuva é a palavra, né? Então ela produz ervas úteis. Mas se produzir espinhos, nós não estamos falando de uma semente caída no meio dos espinhos, e esse espinho é o nosso coração. Esse espinho já está no coração, e a semente caiu nesse coração, a semente da palavra. Mas esses espinhos não deixam essa semente crescer. Ele diz assim: mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está a maldição, e o seu fim é ser queimada. Todo mundo sabe disso. Você está numa plantação, né? Está fácil de colher aqui, mas ali está cheio de espinho, ninguém vai lá colher. Aquilo depois é cortado, passa o trator, passa fogo naquilo. É isso que a palavra está dizendo, né? Nós temos que desbastar essas coisas nas nossas vidas. Então, em nome de Jesus, que nessa noite Deus possa mesmo falar ao seu coração. Se tem espinhos aí atrapalhando a sua caminhada, que eles sejam mesmo podados em nome de Jesus. Amém? Vamos lá no versículo 8. Acompanhe aí. Versículo 8 diz assim: outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E vamos lá na explicação desse texto no versículo 15 e 16. 15 e 16 não, mudei a página de novo. Fiz igual de manhã. No versículo 23. Diz assim: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Ele está falando aqui que a terra boa para Jesus, para que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar, para que possa mesmo abençoar sua família, sua casa, seus filhos, é a palavra, é a terra que aceita a semente do Senhor. É aquele que mesmo, ele não é indiferente, ele aceita essa palavra no coração. Eu espero que você possa mesmo aceitar essa palavra no seu coração nessa noite, em nome de Jesus, amém? Este solo, interessante que este solo, o diferencial dele para os outros, imagina se esse solo crescesse a planta, mas não desse fruto, né? Nós conhecemos a planta pelo fruto, então esse solo deu, mas ele deu semente, né? O que o Senhor espera com essa parábola? O que estava falando para esse povo? Ele fala assim: você tem que dar sementes na sua casa, né? Você tem que ser bênção na sua casa. Você tem que cuidar da sua esposa, amá-la. Você tem que cuidar do seu marido. Você tem que cuidar bem dos seus filhos. Mas também você tem que alimentar da palavra, ensinar isso dentro da sua casa. Lá em 1 Tessalonicenses tem uma coisa tremenda, 2:13, que diz assim, Paulo falando novamente para a igreja de Tessalônica: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Olha que coisa impressionante, ele fala: a palavra que de nós ouviste, eu estou falando da palavra de Deus nessa noite, que é de Deus, eles acolheram. Você deve acolher a palavra de Deus. Ouvir só, ir embora não adianta. É aquele solo duro, aquela semente à beira do caminho. Ele está falando aqui que a palavra que nós ouvimos, nós temos que acolher. E acolher a palavra, talvez é pegar mesmo assim a palavra do Senhor, né? Ter ela mesmo no nosso coração, como os irmãos aí, que, né, conhecem a palavra assim. Se você toma a Bíblia dele, ele prega do mesmo jeito, né? Ainda vou chegar lá em nome de Jesus. E lá em Tiago 1:22 e 27 diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quando a gente vem para a igreja, gosto de ir na igreja, gosto de estar com os irmãos, mas só ouve e não acolhe, você está se enganando a si mesmo. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, né? O homem olha para o espelho, nós estamos falando de Jesus, né?
nosso espelho, né? Jesus fala, né, a palavra de Deus aqui do Senhor. Quando você olhar aqui, a Bíblia não fala que nós temos que refletir a imagem do Senhor? Então, quando eu olho para a palavra, eu tenho que ver quem? A mim? Tem que ver Jesus, né? Para que eu possa refletir a imagem dele. E você olha e se enxerga, né? Ah, que bonita eu aqui, né? Então não é a palavra de Deus, é a sua palavra. Ele está falando mais ou menos isso. Em 2 Coríntios 3,18 diz assim: e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então, quando nós, mesmo assim, todos nós com o rosto descoberto, contemplando como por espelho a palavra de Deus, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Então, se você quer ter seu coração renovado a cada dia, você tem que tomar posse disso aqui. Você tem que estar com a palavra de Deus, né? Vendo aqui a palavra de Deus todos os dias da sua vida. E para finalizar, eu fiquei pensando, qual o propósito de Jesus de falar isso para esse povo? Qual o propósito disso, de eu pregar aqui nessa noite? E o próprio Jesus responde lá no versículo Mateus 13, 10 e 12. Abre aí. Diz assim: pois ao que tem, Mateus 10, vamos começar no 10, né? Então se aproximaram os discípulos e perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque vendo não veem e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Vamos lá no versículo 15 e 16. Porque o coração deste povo está endurecido de mau grado, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam, e sejam por mim curados. O que Jesus queria fazer com eles? Curá-los. Jesus queria curar aquele povo ali. Jesus simplesmente queria curá-los, mas tapar os ouvidos e fechar os olhos para a palavra, né? E tapar os ouvidos para não ouvir o que Jesus dizia. Mas ele está dizendo aqui que ele simplesmente queria curá-los. Eu achei interessante que fala assim: pois ao que tem, isso parece complicado, né? Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância. Aquele que já tem justiça, sabe? A justiça de Deus na sua vida. Eu só faço as coisas segundo a palavra de Deus. Se é justo, eu faço. Caráter diante de Deus, né? Se é certo, eu faço. Se é errado, eu não faço. Isso não me pertence mais. Eu fazia isso antes, hoje eu não faço mais. É isso que ele está falando aqui. A esses ainda vão receber muitos. Mas aqueles que fingem que não estão ouvindo essa palavra, que esses homens aqui que não é que eles não entenderam, eles não quiseram ouvir. Ele estava dizendo que eles iam perder até o que tinham. Talvez você tenha aí a chamazinha do Senhor no seu coração, mas se você negligenciar, você perde, que o diabo rouba ela de você. Ele está falando que eles iam perder, não porque simplesmente ia tomar, esse povo ia perder, nós acabamos perdendo. Lembra do joio e do trigo? Engana até um certo ponto. Mas na hora de dar fruta, aí não tem jeito, meu irmão. Aí fica muito nítido, fica claro. As máscaras começam a cair nas nossas vidas. Por isso, nós dependemos de Jesus para tudo na nossa vida, para tudo. Para qualquer decisão que você vai tomar, você depende de Jesus, da palavra de Deus, para te dar mesmo uma direção. Amém? Então, eu fiquei pensando assim, o problema não está naquilo que nós fazemos, mas naquilo que nós somos em Cristo Jesus. Lá em Efésios 2,8, estou finalizando, diz assim, diz que pela graça é que somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, mas é dom de Deus, é presente de Deus, né? É Deus que nos dá esse presente. E no dia que nós confessamos Jesus, naquele exato momento, algo sobrenatural aconteceu na minha vida e na sua vida. Você tomou posse disso no dia? O dia que eu aceitei Jesus aqui, a igreja estava cheia e eu vim aqui e ia embora, né? Eu tapava os ouvidos para não ouvir, fechava os olhos para não ver, vazava. Chegava lá fora, o diabo roubava a semente do meu coração. Anos e anos foi assim. Um dia eu levantei a mão ali, aceitei Jesus, e eu lembro os irmãos aqui que ficavam pelejando comigo, pregando para mim, orando para mim, aí bateram palmas, se alegraram naquele dia, e foi um dia muito especial na minha vida.
E eu fui entendendo com o passar do tempo que algo sobrenatural aconteceu naquele dia, quando eu levantei minha mão e falei assim: o Senhor, de hoje em diante eu vou servir ao Senhor. O Senhor é meu único e suficiente Salvador. Daquele dia em diante, o irmão, o Josiel, escreveu uma coisa muito interessante essa semana, né? Como é que chama lá que você faz lá, o devocional dele? Ele falando assim que a gente tem que viver o hoje, né? Não é isso? Mas é muito bom quando você já aceitou Jesus há mais tempo, igual eu já tenho agora um bom tempo, né? Eu já posso olhar para trás assim e ver que eu tenho uma caminhada interessante, né? Agora já dá até para olhar para trás. Antes eu tinha até medo de olhar para trás, mas agora já dá para olhar. Que interessante, né, rapaz? Já fiz algumas coisas. Mas e vivo hoje, confiando no Senhor. E tenho esperança no dia de amanhã que o Senhor é Ele que vai cuidar, né? Como o pastor aqui falou. Fizemos um ato profético, amanhã o Senhor vai arrumar lá uns vídeos para mim filmar, editar. É assim que eu vou tocando a vida. E eu entendi que a nossa velha natureza, né? Aquilo que na época eu tentava agradar a Deus, eu achava que eu vindo aqui na igreja, gravando uns programas ali para o pastor Marcos, né? Que eu gravei muitos programas para ele. Eu estava agradando a Deus. De uma certa forma, foi uma forma que ele usou de cortar uns espinhos que estavam na minha vida, né? E a semente foi germinando. E eu também entendi que a própria vida de Deus hoje está em mim, né? Quando a gente aceita Jesus, e ele fala, é vida e vida em abundância, como está lá em João 10:10. Efésios 2:12 também diz, agora já não somos mais separados de Deus, agora nós já estamos juntos, né? Se estamos com a palavra, nós já estamos juntos com Ele. Isso é tremendo. E também diz assim que lá em 1 Pedro 2:9, somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso aqui tem que ser um bambuzeiro de Deus, entendeu? O que é isso? Né? Pode balançar, pode estalar, mas nós somos um povo de Deus, nós somos uma nação santa. E se tivermos a natureza de Deus, espera-se que andemos manifestando dessa nova vida em nós. Então, na nossa caminhada, nós temos que manifestar isso no dia a dia. Efésios 2:10 diz claramente que fomos criados em Cristo Jesus para boas obras. Porque tem muita gente que eu achava que eu fazendo algumas coisas para a igreja, eu estava resolvendo a minha situação. Não estava, não. Mas quando eu aceitei Jesus, eu entendi que eu tenho que continuar fazendo as coisas do mesmo jeito. As boas obras, preciso continuar, porque elas andam atreladas. O crente que não faz boas obras, o crente que não ajuda, o crente que é estagnado, né? Ele tá meio fora do propósito. Isso precisa caminhar atrelado. E Jesus disse que se permanecermos nele, daremos muitos frutos. Está lá em João 15. E ele diz também que eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim, e eu nele, este dá muito fruto. E a Bíblia diz também que ele comunicou conosco sua própria natureza. Qual que é a natureza de Deus, de Jesus? O amor, não é? Ele colocou isso em nós. Lá em Romanos 5 diz que Deus já derramou o amor em nosso coração pelo Espírito Santo. Então talvez você ainda não está manifestando isso, mas já foi derramado, meu irmão. Já foi derramado, já está, só pegar, né? É bonito isso assim, o Senhor tem tudo, está aqui. É só vir e buscar. E a gente passa anos e anos e não pega, né? A gente não ouve e não abraça. E para finalizar, o último texto, Gálatas 5:22. Quem quer ser uma pessoa, gosta de ser alegre, gosta de alegria na sua vida? Quem gosta de verdade? Quem não gosta não precisa de levantar. Mas quem gosta de estar do lado de pessoas alegres, pessoas para cima, não é assim? Paz na sua vida, né? Longanimidade, a Bíblia diz, né? O que é ser longânimo? Ser paciente, né? A gente tem que ser paciente com o nosso irmão, tem que ser paciente com a esposa com o marido, né? Pais com os filhos, tem que ter paciência. Fala benignidade, né? Ser agradável. Nós temos que ser agradáveis com os irmãos, né? Um bambuzeiro, pensou um bambu sozinho, ele está na água, mas junto, né? Ele tem que ser agradável, porque é muito colado, né? A gente é irmão, a gente anda muito unido, então a gente tem que ser mesmo agradável. Bondade, né? Você tem que ser generoso. Fidelidade, né? Você tem que ser fiel, digno de confiança, né? A pessoa fala assim, posso emprestar para o irmão? Pode, que eu garanto, em nome de Jesus. Se ele não pagar, você não fica com raiva não, que emprestar para o irmão, se não pagar, você tem que perdoar. Mas assim, eu só garanto para o irmão, porque para o irmão, se você emprestar, você não pode cobrar, né? Se você cobrar, quando você empresta, você tem que saber, se ele não pagar, eu vou perdoar. Então, se alguém quiser que eu avalizo, eu só avalizo para irmão, em nome de Jesus. Mansidão, né? Ser brando, tranquilo, e o último, domínio próprio, né? Ter controle
sobre si. Isso tudo é fruto do Espírito Santo de Deus. Então essa semente que nós estamos falando aí hoje, eu creio que você, esse coração, esse solo fértil, esse solo bom, onde caiu essa boa semente, está germinando em nome de Jesus. Amém?